uma programação, um planejamento para estar participando com vocês. Então, hoje eu vi lá no grupo, eu falei, hoje eu vou entrar e eu vou ver e eu vou me inteirar de fato como é que acontece isso. Então, estou aqui hoje, né? Para trabalhar. Eu sou professora por formação, trabalho manhã, tarde, noite, fim de semana, sábado, domingo, de madrugada, mas sempre tem um tempinho para fazer o que Deus planta no nosso coração, né? E é isso aí. Estou aqui para ouvir, compartilhar e aprender. Bem-vinda. Vanusa, tá pronta aí? Eu vou entrar aqui. Tem outra pessoa que entrou aqui, que está no Redme. Quem é? A gente quer te ouvir também. Quem tá neste celular? Bom. Vai lá, Vanusa. Então, eu faz pouco tempo, né, que eu acho que ninguém aqui me conhece, né? Faz pouco tempo que eu estou iniciando nesse mundo online. Para mim está sendo bem complicado em relação a fazer lives. Com outras pessoas eu não tenho problema, mas sozinha meio que paralisa, porque eu gosto de interagir, eu sou mais para interagir, conversar, falar o que as pessoas, né, aquela troca. E assim, no presencial, para mim, assim, é tirar de letra. Mas no online, assim, está sendo um desafio para mim. E faz pouco tempo, na verdade, que eu me formei. Eu fiz a formação de terapia de coach, estou fazendo todos os cursos que aparecem para mim aprender muito mais. E, assim, no presencial eu me sinto super bem, super à vontade, super... porque tem aquela troca, tem mais, assim... E tudo que está acontecendo também, eu acho que me fez... Não sei, talvez não seja isso porque eu não fiz esse trabalho na internet, né? Mas, assim, eu tô brigando com esse sentimento para poder encarar ele. Eu já fiz várias lives junto com outras pessoas, que o meu propósito era só trabalhar com coach e na parte de finanças. Só que eu vi uma necessidade muito grande e Deus tocou muito no meu coração naquela live do Pablo. E, assim, foi muito forte, só que eu já tinha esse conhecimento dentro de mim, só que eu me bloqueava, eu não aceitava o que Deus queria para mim. Nesse sentido, porque em todos os momentos da minha vida, aquele minuto que eu parava, eram os mesmos pensamentos, de trabalhar com mulheres que vivessem relacionamentos abusivos, para quê e por quê? Pensando nas crianças, sabe? Porque quando tem Amanhã à noite? Acontece tudo isso, tem as crianças envolvidas, né? E então eu tinha essa preocupação, eu não sabia como chegar até essas crianças. Então eu pensei em ajudar as mães, de certa forma, indiretamente acaba ajudando as crianças também, né? E está acontecendo muito disso. Eu atendo as mães e acabo atendendo as crianças também. E está ajudando, está mudando, assim, já percebi que teve bastante resultado com isso. E eu acredito que Deus já está me guiando para aquilo que Ele me colocou. Então, já me sinto mais segura com tudo que está me acontecendo. Só que o online, para mim, em público, assim, para me falar, eu preciso da história da pessoa, eu tô ainda para interagir com esse sentimento, assim, né? Aquela troca mesmo. Então, isso ainda estou trabalhando para mim ver como que eu faço esse trabalho sem essa crença, não sei o que pode ser chamado isso, esse bloqueio meu. Tranquila que você está no lugar certo. Assim como você tá falando para a gente que você está do jeito que você está hoje, teve muitas meninas que também entraram assim no grupo e agora já estão deslanchando, né? Porque quando você está no meio de pessoas que têm propósito semelhante ao seu, essas pessoas acabam compartilhando a sua energia, entende? Então, assim, como a frequência está alta, essa energia acaba sendo compartilhada e todo mundo vai. Todo mundo vai. E é realmente aquele negócio, né? Ah, tô aqui para somar. Não, ninguém tá ali para somar, a gente tá ali para multiplicar.
A Nayara, ela ali todas as vezes no domingo tem ali 10, 15, 18, às vezes 20, não sei quantas pessoas que ela tem alcançado, mas todos os domingos ela alcança vidas. Nós não estamos interessadas, isso é muito importante a gente deixar, nós não estamos interessadas em métricas de vaidade também. Nós estamos interessadas em realmente transbordar aquilo que nós temos, e é o contrário. Quando a gente alcançar vidas, os números vão vir. É o contrário. E eu tenho visto que essa multiplicação tem acontecido. Essa multiplicação tem acontecido ali, através da Nayara, através da Fran, que também começou as lives dela, através da Ana, que começou as lives, através da Jaice, que também faz lives, através da Lupe, que está viajando com família, mas sempre está aqui com a gente nas reuniões, que também está fazendo live todos os dias. E esse grupo aqui, esse pequeno grupo, hoje aqui na reunião, só com esse tantinho de mulher, a gente pode contar aqui que a gente já multiplicou o total de pelo menos 200 vidas ao longo desse tempo, se não mais, nas últimas 2 semanas. Apenas nas últimas 2 semanas. Então, assim, a gente está preocupada em alcançar vidas, a gente está preocupada com as vidas e não com os números. E eu percebo que isso tem feito toda a diferença, né? Já que a gente já passou aqui da margem de 40 lives. Então, vou contar um pouquinho aqui da minha história e desse propósito que ardeu no meu coração. Eu sempre trabalhei com mulheres também, só que quando eu comecei, Vanusa, eu também trabalhava com mães, assim como você está trabalhando com mães. Eu estava começando, eu sabia que eu precisava começar, eu não sabia que jeito começar, eu não sabia qual era a minha relevância ainda, mas eu sabia que eu tinha algo importante. E eu comecei a falar para mães, porque todas as pessoas ao meu redor sempre admiravam, elogiavam a educação que eu dava para os meus filhos. Então, eu comecei por ali, pela independência que eles tinham, pela autonomia, pela autorresponsabilidade. As pessoas foram percebendo aquilo ali como algo bom, e eu fui tendo essa resposta dentro de mim que o caminho era aquele, e eu comecei. Hoje eu não falo para mães mais, eu falo para todas as mulheres, mas eu comecei, eu entendi a minha importância, a minha relevância nesse mundo. E aí o que acontece? No meio desse caminho eu me voltei para o autoconhecimento, só que quem está na chuva não tem jeito de não se molhar, né? Não tem jeito. E a gente vai entrar em contato com as nossas feridas mesmo. Não tem outra forma de se conhecer se você não olhar as suas verdades. E olhar as verdades implica em olhar para as nossas feridas, e isso dói. E assim também foi comigo. E quando eu comecei a olhar para as minhas feridas, quando eu comecei a olhar para todas as minhas motivações de vida, parece que a casa caiu para mim. Aquele negócio que o povo fala assim, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. Realmente, é desse jeito. É desse modelo. Então, aí, nesse processo que eu já tinha começado, eu achando que já sabia de tudo, comecei a vibrar na apatia, na ignorância, achando que eu já tinha todo o conhecimento, e foi onde eu caí do cavalo. Porque aí veio separação, veio depressão, logo em seguida tive que morar dentro da minha empresa com os meus 2 filhos, eu morava dentro de um quadradinho de uma sala, a gente dormia os 3 na mesma cama, tinha um guarda-roupa e uma TV, e era só isso. Eu vivia assim por 1 ano, pouco mais de 1 ano. E detalhe, era uma empresa falida, já fadada ao fracasso, porque a gente já estava no meio do Covid, era uma escola que só perdia alunos e não faturava mais nada, ou seja, em pouco tempo, além de ter perdido um casamento, de ter entrado em depressão, ter tentado tirar a minha vida, eu ainda também ia perder o meu lar, que era uma empresa falida. Então, depois da tentativa de suicídio, foi quando eu realmente entendi que eu não sabia nada, larguei a minha ignorância, né, a minha apatia, e fui realmente me conhecer de verdade. Saí da casca, saí do raso, me aprofundei nas minhas profundezas, e foi no meio disso que as coisas foram sendo clarificadas para mim. Mas eu sempre tive um desejo muito profundo no meu coração de experimentar o melhor. E quando eu comecei a experimentar o melhor, cada vez que eu sentia mais paz dentro daquilo que eu estava cavando, mais eu queria que as pessoas também sentissem essa mesma paz.
E quanto mais eu sentia essa paz e mais desejava que as pessoas sentissem essa paz, eu tinha a percepção clara que já existia pessoas reinando em vida. E eu também queria reinar. Também queria reinar em vida. E foi isso que eu busquei. Até eu começar a ter visões claras do reino. Ter visões claríssimas do reino. Estar na minha mesa de café da manhã e Jesus chegar para tomar café da manhã comigo e me levar para minha morada no reino. Lúcida, acordadíssima, eu ter esse tipo de visão. E eu falei, cara, agora eu quero que as pessoas entendam. Eu comecei a sentir, ser nutrida de amor, um amor tão profundo, que a única coisa que eu desejava era que todas as pessoas também sentissem esse amor. Porque ele foi onde era lugar de desgraça, de tristeza, de murmuração, começou a nascer muita gratidão. Porque eu comecei a enxergar que tudo aquilo que tinha acontecido na minha vida foi caminhos que ele trilhou para que eu me aproximasse dele. E eu fui me aproximando. E cada vez que eu me aproximava, cada cura que eu recebia, eu ficava maravilhada e entendia o meu lugar nesse mundo. Eu entendia a minha identidade. Eu entendia que eu era filha amada, filha querida, muito especial. E eu queria que as pessoas alcançassem isso também. E eu entendi que quem acorda primeiro salva toda a casa. E eu acordei. E eu salvei meus filhos, eu tenho lutado dia após dia, porque isso é escolha diária, não é uma escolha, eu escolhi um dia e é para sempre, agora não preciso fazer mais nada, então é uma escolha diária, eu escolho dia após dia acordar, alertar e ser luz para a salvação da minha casa. E essa é uma escolha que eu quero que outras pessoas também tenham, que elas entendam quem elas são, que elas entendam o papel delas nesse mundo e que elas entendam que quando elas despertarem, elas vão poder salvar os seus lares, seja qual o pilar que ela precisa trabalhar. E é por isso que eu entendo que dentro de um grupo com pessoas que têm autoridade para falar de cada um desses Kênia, está travando. Melhorou, será? Melhorou? Tá tudo certo? Assim ou assim? Tá sumindo. Eita. De vez em quando dá uma falhada, mas está tudo bem. Tá, é então internet, a gente já... Então, vamos seguir. Então, eu entendi que, na verdade, a princípio de tudo, eu não entendi isso aqui que está acontecendo, não, tá? E um dia aconteceu, olha só, depois que aconteceu tudo isso, tentativa de suicídio, depressão e tudo isso que eu falei aqui para vocês, eu voltei a trabalhar no CLT. E depois que eu voltei a trabalhar no CLT, eu sabia que aquilo ali seria temporário, até eu restabelecer minhas finanças, porque ali eu fiquei com muitas dívidas por causa do berçário. E depois que eu restabelecesse as dívidas, eu ia voltar, continuar trabalhando só com esse propósito aqui. E aí tá, como eu trabalhava muito, eu era coordenadora de uma escola, eu ficava muito cansada. E o tempo que sobrava eu queria descansar e eu não conseguia fazer o que eu precisava fazer aqui. Até um belo dia que eu falava, sempre falava muito com Deus, falava, pai, eu chamei ele de papai, papai, eu sou merruda. Se o senhor quiser que eu entenda, derruba um caminhão na minha cabeça. Para me dar uma direção. E aí, o que aconteceu em seguida? Um acidente de trânsito. Não foi um caminhão, mas bateram no meu carro. Não foi na minha cabeça, mas amassou o meu carro. Quebrou todo o meu para-brisa. Você foi pedir logo isso? Quebrou um pouquinho o meu emocional também, mas eu compreendi. É para mim ficar aqui na minha casa. Eu fiquei com crise de pânico uns dias, eu não conseguia entrar dentro de carro. Mas nesse período que eu fiquei... Já aconteceu de eu ter crise de não entrar dentro da minha própria casa. Pois é. E aí, o que aconteceu nesse período?
eu fiquei umas 2 semanas em off nas redes sociais, mas quando eu voltei com tudo. Não voltei mais para o trabalho, para trabalhar, não voltei mais para a CLT. Continuei só com trabalho na internet, com medo mesmo. Como que eu vou me sustentar? Como eu vou sustentar minha casa? Como eu vou sustentar meus filhos? E eu perguntei se Jesus me aceitava como noiva dele. Ele me aceitou e ele tem sido patriarca aqui. Nada falta. A minha filha toma uma injeção mensal de R$ 800. Nem essa injeção falta. Nada falta. E ele tem provido tudo. E um dia em oração aqui, eu falei assim, antes eu falei, papai, eu tô com saudade de sentir a tua presença assim naquele nível hard, de entrar na sala do trono, e eu coloquei louvor e comecei a orar aqui. E no que eu comecei a orar, eu senti um cheiro de peixe. Eu fui até a geladeira, eu falei assim, não é possível, não tem peixe, não é, será que eu esqueci peixe nessa geladeira? Não tinha peixe na geladeira. E eu sentia cheiro de peixe, deve ser algum vizinho fazendo peixe, mas era cheiro de peixe fresco, sabe quando pesca? Era cheiro de peixe fresco. E eu encucada com aquele cheiro, mas orando e procurando cheiro de peixe. E aí eu falei, não é perto da janela, porque se fosse algum vizinho eu ia sentir perto da janela. Também não é na cozinha. E aí eu ia num lugar específico aqui no meu quarto, que era perto da minha cama. E era lá, pertinho da minha cama, que eu senti o cheiro de peixe. Mas não é possível. E de repente eu só ouvi uma voz. Lança a rede. Lança a rede. Na hora não fez o menor sentido, mas eu vou obedecer, não sei que jeito, mas eu vou obedecer. E aí, na primeira vez que eu lancei aquela mensagem, que vocês que são novas aqui, estão na reunião pela primeira vez, aquela mesma quantidade de pessoas responderam. Da primeira vez que eu enviei, foram mais de quase 300 comentários, e eu sei que da primeira vez entrou 50 mulheres para o grupo. E aí eu entendi o lança-rede. Eu entendi o lança-rede. Fez total sentido para mim ali. Porque eu entendi que a partir dali a gente formaria um corpo. Esse corpo seria curado no processo, aperfeiçoado no processo, para que a gente pudesse levar cura para outras pessoas, levantar outras mulheres e despertarem para viver uma vida de reinado aqui nessa terra. Talvez não seja todas as áreas da sua vida que você está reinando ainda, mas até por isso, para isso é importante a nossa unidade ali no grupo. Porque às vezes, onde você tem autoridade para falar de maternidade, criação de filhos, a outra tem autoridade para falar sobre relacionamentos, para falar sobre cura do feminino. E assim, nós vamos curando esse corpo vai sendo curado, vai sendo aperfeiçoado no processo, para ser um corpo realmente sarado, para a gente alcançar outras mulheres e levantar essas vidas. Essa é a intenção desse grupo, esse é o propósito desse grupo. Não engajamento, como muitas estão ali colocando como engajamento, isso são métricas de vaidade. São métricas de vaidade. Porque quando a gente... No começo não estava entendendo muito bem. Porque quando a gente... Espera só um pouquinho. Quando a gente entender que alcançando vidas, os números vão vir, e não necessariamente porque eu vou ganhar uma pá de seguidor, porque não é isso que me interessa, mas porque através da multiplicação dos nossos dons e talentos, vidas serão alcançadas através da sua vida, Vanusa. Mulheres vão ser alcançadas através da vida da Ana, da Bianca, da Rosana, da Marcele, da Fran, da Nayara, da Renata, da Janete, outras tantas vidas. E assim o milagre da multiplicação vai acontecendo, vidas vão sendo realmente tocadas. Tu quer tirar o teu carro? Vidas vão sendo realmente tocadas com amor nessa terra e entendendo que existe mais do que isso aqui que a gente está vendo. A vida não é só trabalhar e pagar a conta. A gente pode prosperar aqui nessa terra, a gente pode viver uma vida de reinado. Porque nós somos filhos do Criador de tudo. E aí eu quero que a Nay fale agora, entra com
a nossa live, né? Que foi a confirmação profética de uma visão que ela teve. Boa noite, meninas. Meu nome é Nayara, eu entrei no grupo na primeira vez, né, que a Kênia lançou as redes e na minha primeira live com a Kênia, onde eu fui contar, né, meu processo de restauração, não só do meu casamento, mas também a restauração da minha identidade como mulher. E eu compartilhei com a Kênia que, se eu não me engano, estou puxando aqui na memória, mas eu creio que foi em 2018, em um retiro espiritual que eu estava, a Franciele também estava, que a gente é da mesma cidade, nós éramos do mesmo ministério. Eu tive a visão de 300 mulheres alinhadas, vestidas de branco e com cinto dourado. E aí eu compartilhei com a Kênia, né? Que eu tinha visto essa visão e eu fiquei buscando essa visão em vários processos, em vários projetos, né? Dentro do ministério como se diz, né? Angariando mulheres, tentando fazer virar realidade aquilo que Deus tinha posto no meu coração. E quando eu conectei com a Kênia, eu tinha acabado de desconectar do ministério que eu congregava há mais de 10 anos. Eu estava sozinha, né? Como assim, igual o Espírito Santo ministrou no meu coração, que pessoas maduras conduzem, não precisam ser conduzidas. Então, eu estava posicionada ali naquele lugar de condução e foi confirmação, né, Kênia? Naquele dia da live, como se diz, né? O fogo caiu e tudo foi sendo alinhado a partir daquele dia. E nós estamos aí nesse projeto de levantar, sim, 300 mulheres empenhadas, né, enganjadas em não só levar uma mensagem, mas ser uma mensagem. Eu falo muito isso, mais do que pregar, eu quero viver, mais do que falar, eu quero ser. Quero que as pessoas olhem para a minha vida e falem assim, eu vejo na vida dela tudo que ela fala, né? Então é esse nosso projeto. Já rompi muitas barreiras depois que eu conectei com a Kênia, né? Ultimamente, nós não temos nos falado muito, mas eram, assim, 3 horas de conversa, e aonde eu consegui, com ela, liberar, né, ainda coisas que ainda me prendia, me impedia de romper. Já comecei meu processo de trabalho terapêutico, tenho meu processo de live, né, minhas mentorias aos domingos, e tem sido sobrenatural o que Deus tem feito. Da onde ele tem tirado pessoas e homens, né? Domingo, de uma forma sobrenatural, conectou meu esposo e a quantidade de homens que foi alcançados através daquela live. Depois da live, nós recebemos tanto áudio, ele recebeu tanto áudio de homens, sabe? Na segunda-feira, eu recebi o testemunho de um casal que restaurou feridas durante a live, enquanto a live estava acontecendo, feridas do passado foram sendo curadas e houve restauração. Então, assim, é do céu, né? E há pouco tempo, uns 15 dias, né, Kenny? A gente estava no domingo alinhando o cronograma de live para a semana e o Senhor trouxe um mover de libertação e quebra de resistência muito forte no meu coração, e eu entrei ali naquela atmosfera, e algumas pessoas foram desbloqueadas. Eu creio que a Renata também é fruto daquela oração de libertação, né? Porque a Ana também, né? No mesmo dia a Ana manifestou, a Ana Bernardes, e que resistências estavam sendo quebradas. E aí, na terça-feira seguinte desse domingo, eu tive a clareza e eu falei para quem? Eu falei, olha, eu sinto que está na hora de você lançar a rede de novo, usar a mesma estratégia, né? Porque é 300, então vamos levantar as 300, né? E estamos aqui de novo, graças a Deus, nesse mover, nesse agir, conectadas com o céu, esperando que seja aqui na terra como é no céu. Amém. E não tem nada melhor do que isso, não tem nenhum engajamento melhor do que esse. Esse é o termômetro.
Não números, gente, não números. É a gente fazer uma live, se for para 5 pessoas que seja, mas pelo menos uma vida, falar assim, nossa, você transformou a minha vida. Não tem nada que paga isso, não é sobre engajamento. E eu queria muito deixar isso claro aqui. Eu tenho tentado, né, remediar isso que já esse movimento que começou a acontecer ali no grupo. Mas que bom que é vocês que estão aqui, que bom que é vocês que estão ouvindo isso daqui, e que bom que é vocês que estão alinhadas com esses princípios, porque até aqui Deus tem ajudado muito a gente. E a gente tem visto isso nas vidas sendo transformadas. Cada vez mais as pessoas tendo coragem de usar a sua história como fonte de inspiração, como chave para desdobrar e avançar nessa vida de reinado. Muitos testemunhos ali dentro do grupo, muitos testemunhos mesmo. E como eu fico feliz quando alguém me fala, Kênia, eu vou começar minhas lives também. Kênia, tantas vidas, aconteceu tal coisa. Depois da live que eu fiz, tantas pessoas me procuraram. Isso é o milagre da multiplicação. Jesus, ele falou que a gente ia fazer coisas maiores que ele. E a gente não está fazendo por quê? Se a gente é filha. E é para isso que nós estamos aqui. Nos posicionando como filhas e ativando outras filhas para elas também viverem uma vida de reinado. Não gosto de deixar grupo fechado, igual eu tive que fechar agora à noite. Tenho a intenção de abrir amanhã. A pessoa que mandou a última mensagem, o último link, inclusive, entrou em contato comigo para me pedir desculpa. E ela não tinha visto a mensagem que eu mandei lá cedo. Eu falei, olha, eu sinto muito que você esteja se sentindo assim, mas eu sei que você é uma mulher madura o suficiente para não levar para o pessoal. Só que a minha palavra eu vou cumprir. Porque se eu não cumprir a minha palavra, isso aqui vai virar uma bagunça. E essa não é a intenção, não é o princípio desse grupo. E eu acredito que todas compreendam isso, mas eu estou muito feliz de ver que vocês estão aqui. Tatiane, pode falar. Tatiane, você levantou a mão no... Oi, desculpa, gente. Boa noite. Foi sem querer. Tá. Boa noite. Eu sou a primeira vez que estou aqui e quero dizer que é uma honra estar com vocês. Eu estou à disponibilidade, estou à disposição de vocês para servir, para somar. E aí, para somar, não. Para multiplicar. Para multiplicar. A gente está aqui para multiplicar. A gente é um, mas através da nossa ação a gente vai lá para as redes e tantas outras vidas são alcançadas. E é como eu falei para a Nai no começo aqui. Falei para todas, né? Não sei, acho que você está aqui desde o começo ou você entrou agora? Você entrou agora, né? Então, eu acredito muito que... agora, sim. Ah, sim. Então, o que acontece? Só nessa última semana, ou talvez nas últimas 2 semanas, a gente já deve ter alcançado umas 200 vidas. Não que eu tenha alcançado esse número sozinha, não que a Nayara tenha alcançado esse número sozinha, mas aqui a gente está com 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cabeças aqui. Se essas 13 cabeças, cada um alcançar pelo menos 5 vezes 3, esse é o milagre da multiplicação. Posso dar um testemunho rapidinho aqui? Claro. Eu estava muito insegura de levar meu trabalho para a internet, mas muito mesmo. Só que eu estava precisando fazer isso, porque era mais forte do que eu, esse sentimento. Então, eu orei, pedi a Deus para que Ele me ajudasse nesse desafio comigo mesmo. E o tempo todo que eu me propus a levar o meu trabalho, na primeira semana, eu falei, essa semana vai ser esse desafio. E eu coloquei esse desafio para mim. E Deus, o tempo todo do meu lado, teve perguntas que eu me senti insegura de responder, e eu falei para Ele, o Senhor
falou que ia estar aqui do meu lado, então me ajuda a responder. Automaticamente veio as mensagens assim, ó. Sem eu perceber, eu fui falando. Aquela mensagem que Deus falou para mim, falava na minha cabeça só para me repetir. O que ele foi falando para mim, eu fui repetindo, foi a que mais, assim, foi 100 e poucos para quem iniciou, foi 100 e pouco comentário, todo mundo, eu nem esperava aquele mover todo, né? E aquela frase não só tocou aquela pessoa que fez aquela pergunta, tocou 137 pessoas. Uau! E assim, sem eu esperar, assim, né? E naquela semana eu consegui 3 clientes sem imaginar, assim. Eu mesmo falei, não é possível que isso aconteceu. Tá vendo? Então, assim, Loucura. porque eu pedi, eu falei, gente, eu estava assim, totalmente insegura, com medo mesmo de me colocar assim, à disposição. Eu fazia live para ajudar outras pessoas, né, para que elas conseguissem cliente, para que elas o tempo todo, e eu me fechando a isso. E aí eu falei, eu vou colocar, mas eu me coloquei mais assim no Facebook, eu me encontro ali. E aí todo mundo fica falando, é no Instagram. Eu falei, não, mas eu não me encontro no Instagram, é no Facebook. E quando eu falei, vou no Facebook mesmo, e deu certo. E lá eu tenho encontrado muitas pessoas assim. O pessoal está muito focado assim no Instagram, só que se vocês der uma passada em grupo de relacionamentos abusivos, pessoas que andam tristes lá, aqueles grupos, vocês vão encontrar pessoas para tentar se matar. Só uma semana que eu atendi pessoas, 4 de madrugada, uma menina de 14 anos, toda arriscada, ela me mandou foto, não conversa com a mãe, ela ia se matar naquela noite. Uma outra, não sei quem enviou meu número para ela, ela pediu, pelo amor de Deus, estava tendo um ataque de pânico, retorcendo toda, ela não conseguia falar no áudio, pedindo pelo amor de Deus, para mim ajudar ela, e até chamar alguém para socorrer ela. Só que eu nem sei onde essa mulher mora, e aí eu fui falando, acalmando ela, e eu entrei em desespero. Eu não sabia o que fazer. Eu falei, gente, eu não sou um hospital emergencial para socorrer uma pessoa. Eu não sei se ela estava tendo uma convulsão, não sei se ela estava tendo um infarto, eu não sabia o que ela tinha. Então, na hora que eu recebi essa mensagem, eu me tremi. Eu falei, calma, comigo mesmo, respirei fundo, me concentrei e falei, Senhor, me ajuda aqui, eu preciso de ajuda. E ele foi de novo me guiando, e eu fui falando para essa mulher, só sei que eu conversei com ela 3 horas. No final, essa mulher dava gargalhada, e é aquela que me mandou mensagem que eu publiquei no grupo lá. Ela ri, ela agradece o tempo todo, toda vez que ela fala comigo, ela chora de emoção, porque aquele dia ela ia se matar, porque ela está há 14 anos num relacionamento abusivo, e na sexta-feira o conselho tutelar tomou as crianças dela, porque no histórico dela deu como ela estava sem condições, que era para ela se tratar primeiro para poder pegar as crianças. Então, e ela não tinha condições. Ela mora numa casa, o único cômodo, assim, ela mostrou, tão simples, ela não tinha condições de procurar onde que ela ia procurar, quem ela ia procurar. E foi aí que eu passei, a gente passou, eu fiz um processo com ela, e agora ela está com as crianças todo final de semana, porque o pai tinha ficado, na sexta, sábado, domingo ela fica, coisa que não era para ela ficar. Então, ela, assim, foi uma coisa incrível, que eu mesma não esperava isso acontecer na minha vida. E, mais uma vez, Deus me guiou naquele momento. Uau. Por isso que é importante a gente se posicionar, saber o nosso lugar. Porque, assim, tá cheio, lá fora tá cheio de gente, assim, só esperando a gente abrir a nossa boca. Se o pessoal quer ajudar alguém, passe nesses grupos que vai encontrar pessoas já a ponto de... Outro dia eu atendi um rapaz de 18 anos, ele se culpava pela morte do tio, que era considerado como pai. Conversando com ele, eu senti a presença do tio dele o tempo todo, e Deus mais uma vez falou comigo. O menino falou, ele chorava de soluçar, falando, eu senti o meu tio aqui, porque eu fiz um processo, né, para que ele fizesse lá. Ele sentiu o abraço, ele sentiu o cheiro, ele perdoou, ele se perdoou e resolveu. E ele está todo assim, liberto desse sentimento. Então, eu acho assim, quem quer realmente ajudar, vai nesses grupos, porque vocês vão encontrar muitas pessoas desesperadas, principalmente adolescente. Adolescente está lá a ponto de
todo mundo sem conversar com as mães, todo mundo sem... É lugar, assim, que tá realmente, assim, desesperador e é chocante as coisas que você escuta e lê o que o outro está dando de conselho, que é pior ainda. Aquele que está ferido quer aconselhar a pessoa. É muito triste até. Eliana, quer falar? O pessoal fica Boa calado. noite a todas, a paz do Senhor. Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Deixa eu só dar um aviso. Em 1 minuto cai aqui, mas vocês podem voltar no mesmo link, tá? O Zoom já está falando que aqui vai estar com menos de 1 minuto. Tá. Eu cheguei um pouquinho atrasada, que eu estava morrendo de frio aqui, aí fui colocar os cobertores. Meninas, tem sido muito um divisor de águas estar nesse grupo. Obrigado, Kenny, assim, por Deus ter usado a sua vida de transformação. Eu estava numa fase ministerial, né, que eu fui até chamada para atender lá na igreja e eu não senti no coração porque eu sabia que Deus tinha um propósito diferenciado e eu estava muito focada no meu trabalho, igual você falou, né, Kênia? A gente às vezes fica preocupando com a renda, gente, como é que a gente vai se manter, como é que vai se sustentar? E a gente foca para o profissional e às vezes e Deus está falando e você às vezes não